Irmãs, amados e amadas de Deus, né? Bom dia a todos. Bom dia. Está terminando, né? Está terminando, então, ser a última tem uma vantagem, tem uma desvantagem, né? Que já está todo mundo cansado, assim, das palestras, mas tem uma vantagem para quem vai falar. Todo mundo já falou tudo, a gente diz só amanhã, né? Mas, gente, antes de iniciarmos, meu irmão Arthur me pediu para fazer uma tarefa que eu sou péssima. Propaganda, tá, gente? É o último livro, por favor, aproveitem, não precisa brigar. É o último exemplar, Fecundando Espiritualidade, é a história da OCDS no Norte e Nordeste, tá bom? É um livro facinho de boa leitura, e gostoso também para a gente ver, até complementa todo aquele histórico que Vera e Rose passaram ontem aqui para nós. Então vamos iniciar, né? Pronto, Arthur? Obrigada, Sebastião. Bem-vindo para o tiozinho. Obrigada. Então, gente, como foi dito, né, toda a arrecadação que nós estamos trabalhando, nós temos o terreno e vamos para construir a nossa ermida, a Ermida de São José, onde todas as comunidades da OCDS se reúnem, um terreno cedido pelo Carmelo Santa Teresinha. Então, gente, o que nos foi pedido, né, para falar é o Conselho Local como autoridade da comunidade. Então, todas as nossas palestras, né, todos desde a primeira, tudo tem a palavra comunidade, tem a palavra comunidade, né? E agora nós vamos pegar essa cabeça da comunidade, tá bom? Antes de iniciarmos, eu gostaria, para quem tiver assim fácil, dá uma olhada na contracapa aqui do nosso bloquinho, certo? E aí vamos todos juntos dizer assim, mas dizer com vontade, o lema. Havia a regra para ser observada, enfim, eu estava no Carmelo. Vamos guardar isso, tá? Que nós vamos precisar. Então, nós vamos trabalhar esse aspecto da autoridade do Conselho da Comunidade, nas constituições, na rádio, no Estatuto Particular da província e na Carta dirigida ao Carmelo Secular, certo? Todos esses documentos estão nos nossos livros, no nosso livro de documentos da OCDS. Então, nós vamos tratar por que falamos desse lema. Quando Teresinha diz, havia regra para ser observada, tá certo? Porque ela estava no Carmelo, tá? Nós estamos no Carmelo, existe regra para ser observada. Então, mesmo tudo que foi dito sobre isso, a questão das normas, né, das leis, é exatamente porque nós ainda não atingimos essa perfeição e precisamos ter algo que nos oriente, que nos segure, que delimite as nossas ações, né? E pegar todo esse conteúdo normativo e colocar num livro, positivá-lo, né? Ele está no livro, é como você pegar uma essência e colocar dentro do frasco, do perfume. Se não colocar, ele vai se perder. Pode ficar, né, com algum cheiro por algum tempo, mas vai se perder. Então, por isso, nós fazemos as normas, para não ficar apenas passando de boca em boca. Então, nós vamos... Maia, eu vou ficar dizendo assim, passe, né, Maia? Então, nas constituições. No proêmio, lá no iníciozinho das constituições, proêmio é a abertura, né, das nossas constituições, tem. Todos os homens são chamados a participar da caridade da única santidade de Deus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E segue. O seguimento de Cristo é o caminho para chegar à perfeição que
batismo abriu a todo cristão. Então, aqui eu coloquei isso aqui porque ele diz, o batismo faz, abre o caminho para chegar à perfeição, o batismo. Mas somente o batismo em si, ele abre o caminho. Mas a criança, quando ela é batizada, seria muito melhor para ela se tornar um cristão autêntico, que ela tivesse todo um contexto familiar, se ela estivesse inserido nesse contexto familiar, de uma boa estrutura, onde levasse essa pessoa a se desenvolver, a ser um cristão comprometido e responsável. E não apenas o cristão que foi batizado e ficou aí. Certo? Então, também para nós aqui, aí todos nós que estamos aqui, buscamos o Carmelo Teresiano para viver a vocação de carmelitas seculares. Pode passar. De carmelitas seculares. Ouvimos sempre estas palavras: seguimento de Cristo. E somos convidados a este seguimento a cada dia. O capítulo 1, número 3 das Constituições diz: os membros da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares são fiéis da Igreja, chamados a viver em obséquio de Jesus Cristo, por meio da amizade com quem sabemos que nos ama, servindo à Igreja sob a proteção de Nossa Senhora do Monte Carmelo, segundo a inspiração de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, e na tradição bíblica do profeta Elias, buscam aprofundar o compromisso cristão recebido no batismo. Eu quero só que vocês prestem atenção naquilo que eu falei antes, na questão da iniciação do cristão lá, que nós somos batizados e tal. Precisamos de uma família para que nós desenvolvemos, depois vamos precisar da igreja, vamos precisando, mas no comecinho de tudo é a família, que vai nos preparando, nos estruturando. E aí nós vamos crescendo, ficamos fortes na fé, mas tudo começa lá na família. Do mesmo jeito, aqui está falando de nós, de todos nós que buscamos, que queremos o Carmelo secular. E ele diz assim, que é para nós realizarmos isso aqui, nós precisamos estar inseridos em alguma coisa, certo? Então, estamos inseridos no Carmelo em uma comunidade. Gente, aqui quando eu falar em comunidade, vocês entendam que é comunidade de grupo, tá bom? Para a gente não ficar fazendo essa diferença. Então, essa comunidade é a célula inicial, certo? É aqui onde se prepara o carmelita, onde ele vai se fazer, se construir o ser, Você vai se tornando carmelita, não nasce pronto. Bom, tem a vocação, tem o chamado, tudo, mas essa sementinha precisa ser alimentada, preparada, e ela vai crescendo, se desenvolvendo até dar seus frutos, Então, nós vamos nos tornando carmelitas, Assim como no caminhar cristão, nós vamos nos tornando, nos cristificando, vamos nos tornando cada vez mais cristão, sonhando, quem sabe, com um momento em que podemos dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós vamos crescendo no nosso ser. É de suma importância que todos nós tenhamos essa consciência, tenhamos o pleno entendimento do que viemos fazer, ou melhor, viver no Carmelo Teresiano. Toda a nossa vida deve estar orientada na vivência do Evangelho e de nossos documentos. Olha qual foi a nossa primeira palestra, o Frei Wilson falou para nós, a centralidade, do Cristo. Tá certo? Não foi mais ou menos isso? A nossa...
Né? A pessoa de Cristo é o centro da comunidade. Né? Então, nós não podemos, olha, ela está lá, isso aí é essencial, fundamental. E hoje, durante a Santa Missa, por algumas vezes, o Frei Alzini falou, né? Para que as coisas, né, passageiras, nós ficássemos com aquilo que não passa, de olho naquilo que não passa, né? Então, olhar sempre para Cristo, que é o centro realmente da comunidade. Todos nós aqui estamos envoltos, unidos, reunidos, em nome de Cristo, para Cristo, com Cristo. É o Evangelho, a vivência do Evangelho dos nossos documentos. O Evangelho é a lei divina, os nossos documentos é a lei humana, para nós, aqui dentro do Carmelo, tá bom? Então, o Evangelho, se fôssemos perfeitos, como o nosso Pai do céu é perfeito, seria apenas a lei do amor. Não existiria normas, não teria necessidade, né? Se nós já fôssemos perfeitos. Não há como ser carmelita secular sem o conhecimento de onde estamos inseridos e do carisma que escolhemos viver. O Senhor nos chamou e dissemos sim. Agora, portanto, numa resposta a Deus, à igreja e aos irmãos, devemos buscar caminhar da melhor maneira possível e viver a cada dia aquilo que nos pede a ordem. Afinal, havia uma regra para ser observada. Enfim, eu estava no Carmelo. Podemos passar, mãe? Testemunha da experiência de Deus, aqui ainda é Constituição, tá certo? Eu estou pegando só algumas coisas da Constituição. Aqui o capítulo 3, o número 17. Quem é o carmelita secular e como ele se compromete? Tratando do assunto, nossas constituições determinam. Gente, Constituição não pede. Constituição determina. Constituição manda. Quando vocês estiverem lendo os nossos documentos, vocês vão ver que em alguns momentos tem assim, deve ser assim. Em outros momentos diz assim, pode ser assim. Então, quando deve ser assim, deve ser assim. Quando pode, é que pode ser, pode não ser. Então, a gente tem que aprender a ler também os nossos documentos, fazer essa leitura, porque está aí nessas normas, já tem dizendo essas coisas. Tratando a vocação do Carmelo Teresiano, é um compromisso de viver em obséquio de Jesus Cristo, meditando dia e noite a lei do Senhor e velando em oração. Olha, por que viver em obséquio de Jesus Cristo? Porque Ele é o nosso Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor. Porque Ele pagou o preço por nós. Ele nos resgatou, Ele nos deixa livre. Mas Ele pagou o preço por nós pertencemos a Ele. E agora nós passamos a servi-lo. Mas isso tudo é por amor. Tem a gratuidade do amor. Né? Quando Ele se entregou por amor. Não faz essa exigência desse retorno. Não existe essa cobrança da parte de Deus. Meditando dia e noite a lei do Senhor e velando em oração. A meta será conseguir integrar a experiência de Deus com a experiência de vida, ser contemplativos na oração e no cumprimento da própria missão. Certo? Aí aqui muitas vezes a gente vê, né, nossa experiência de contemplação e de vida ativa. Pode passar. A comunhão fraterna, uma excelente, essencial, fundamental capítulo nas nossas Constituições. Capítulo 3b, número 24a. Encontramos a comunidade local da ordem secular do Carmelo Teresiano, sinal visível da igreja e da ordem, é um âmbito para viver e promover a comunhão pessoal e comunitária com
por Deus em Cristo e no Espírito Santo e com os irmãos. Gente, sinal visível da igreja, olha a responsabilidade. Ontem nós, durante essas palestras, quase todos os nossos facilitadores falaram sobre isso, dessa forma. Como ser visível, como dar testemunho. Né? Então é isso, ser sinal visível da igreja e da ordem. Nós vivemos, né, no mundo, então, para dar esse sinal, para dar esse testemunho. Né? Então, a pessoa de Cristo é o centro da comunidade, né? O Luiz falou muito bem isso para nós. Os membros se reúnem periodicamente em seu nome, né? Já iniciamos a nossa reunião com o sinal da cruz e sempre dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é sempre o amor de Cristo que nos une. Os membros reúnem-se periodicamente em seu nome, buscam viver a unidade pedida por Jesus. Viver a unidade, gente, é um pedido dele, Pai, que eles sejam um, que todos sejam um, como eu, Pai, somos essa unidade, né? Como a Trindade é una, a unidade na Trindade. Então, essa diversidade de pessoas, de gênios, sabe, de cultura, de questão financeira. Nós somos essa riqueza maravilhosa, essa diversidade, mas o desafio está exatamente em viver a unidade nessa diversidade que somos nós, né? Todos nós nas nossas comunidades. Consciente de que esta realidade de comunhão faz parte da espiritualidade carmelitana. Realidade de comunhão. Vamos ouvir ainda falar sobre isso hoje. Realidade de comunhão. Certo? Comunidade. Comum. Certo? Ter essa união, ter essa realidade, essa comunhão. Estarmos sempre juntos, unidos, procurar ser, né, esse instrumento de paz e de união nas nossas comunidades. Isso, gente, tudo é um exercício de amor, certo? Temos os nossos desafios. A comunidade. É na comunidade onde faremos todo o nosso aprendizado, a nossa formação. Desde o período inicial, depois já admitidos, seguindo para as promessas temporárias e para as promessas definitivas. Sabemos que daí em diante continuaremos firmes na meta do seguimento de Cristo em nossas comunidades e por toda a vida. Então, gente, tudo aquilo que nós falamos, que já falamos, é esse preparo para ser um carmelita, para ser sinal visível da igreja, sinal visível na igreja, né? Então, estamos, tudo na comunidade onde nós damos início a tudo isso. Por isso, como nós devemos amar a nossa comunidade, usar a camisa, não apenas como esse símbolo exterior, né? Mas a gente diz, vestiu a camisa, né? Abraça, defende, cuida, tem zelo pela comunidade, né? E fazer aquela transição tão difícil, gente. O caminho longo, sair do eu para o nós. Então, a comunidade é nossa, a comunidade somos nós. Então, precisamos ter todo esse cuidado, esse zelo, porque é aqui na comunidade onde nós vamos nos transformando, nos desenvolvendo e nos tornando realmente carmelitas. Com toda aquela riqueza do carisma, com tudo aquilo, né? Perfeito, difícil, mas lutamos para isso, né? Para alcançar essa perfeição. Pronto, a comunidade, agora o conselho. Nós estamos chegando, tá, gente? No ponto. É a autoridade imediata da comunidade. Nós precisamos nos converter, nos convencer disso aqui. Quem é a autoridade imediata da comunidade? O conselho. Todos
vocês aqui, hoje, né, devido à Assembleia, estão sendo, que a grande maioria ou é presidente, ou encarregado de formação, não é mesmo? As pessoas que fazem parte do conselho. Só que vocês são membros. Então, esse olhar para o conselho é de quem está no conselho, mas de quem estará fora do conselho também, será membro. Vocês hoje que estão no conselho, amanhã não estarão mais, né? Outros já estarão, pelo menos seria o ideal, né? Que houvesse essa rotatividade, isso é muito saudável nas comunidades, essa mudança de conselho, né? De ficar sempre mexendo para poder, dentro dos prazos, né, que as nossas constituições determinam. As constituições determinam. O conselho é formado pelo presidente, 3 conselheiros e o responsável pela formação constitui a autoridade imediata da comunidade. A responsabilidade primária do conselho é a formação e amadurecimento cristão e carmelitano dos membros. É aquilo lá que a gente fala desde o comecinho. Está ali, todo direitinho, aceitou o chamado, disse sim, mas ainda não é. Ele está se formando, ele está sendo, né? Vai acontecer, certo? E é na comunidade. A comunidade é quem vai gestar esse carmelita, né? Então vai se preparando. Para isso tem que haver todo um cuidado e todo um zelo do conselho, mas também tem que haver toda uma docilidade e uma boa vontade do membro que não está no conselho, tá certo? Por isso nas eleições, gente, evitem divisões partidárias nas nossas comunidades. Você vê que na Constituição, coloquei aqui, mas diz que a gente tem que começar e fazer o edital de convocação com 60 dias antes, 30 dias antes, 60 dias antes, e a partir daí já começar a rezar, a colocar as eleições em oração. Então é triste quando a gente vê campanhas políticas para votar em fulano, votar em fulano. Mas a gente está pedindo ao Espírito Santo. Mas depois a gente vai fazer a nossa parte errada, né? Nossa parte é ter a consciência do que é o melhor para a comunidade, não é o que é melhor para mim, né? Não é porque é meu amigo, não. Certo? É o que é melhor naquele momento para a comunidade, né? Então nós fazemos as nossas escolhas mediante oração, e muita, pedindo realmente ao Espírito Santo e não atrapalhando a ação dele, né? É querer que a luz entre e a gente fecha a janela e ainda bota a cortina. Impede. Certo? Então, é sempre ter esse cuidado, sabe? Ter esse desapego até na questão do voto, de votar, sejam livres. Certo? O superior geral, o superior provincial e o conselho da comunidade são os legítimos superiores da ordem. Preste atenção. O conselho da comunidade, nós estamos indo daqui para lá, de cima para baixo. Ó. Superior geral, hoje, Padre Miguel, Frei Miguel. O superior provincial, hoje, Frei Emerson. E o conselho da comunidade. Tá vendo? Esses são os nossos. Aí de lá para cá, começa onde? Na comunidade, no conselho. Então, se nós temos algum problema, os desafios, né? Os desafios que nós temos na nossa comunidade, e todos nós temos, e faz parte do crescimento. Tudo que está crescendo, a criança quando está crescendo, ela cai, né? Faz coisa errada, tem os desafios. Então, também, nós temos os nossos desafios. Se chegar e disser a minha comunidade não tem problema, está morta. Porque o problema, ter os desafios fazem parte da vida. O que nós não podemos deixar é que essas feritinhas, essas coisas que vão aparecendo, elas fiquem, né, uma infecção, criam uma úlcera maior e chegue a dar infecção. Então, nós temos ali
essas 3 etapas. Então, não podemos. A primeira autoridade da nossa comunidade é o conselho. Então, se o membro tem alguma coisa, conversa com o conselho. Se precisa, entrega ao conselho. Né? Entrega para um conselheiro, o conselheiro apresenta ao conselho, o presidente encarregado da formação e os 3 conselheiros. Esse é o conselho que dirige a comunidade. Nós temos um conselho maior que envolve tesoureiro e secretário, mas esses 2 não têm direito nem a voz e nem a vez, né? Assim, eu sempre digo, o secretário, numa reunião de conselho, ele entra mudo e sai calado. Não é para dizer nada, ele só tem que fazer o serviço dele, tá bom? Então fica assim, aí não vamos, gente, eu te peço tanto isso, nós estamos na idade, 40 anos, já só de 40 anos de ordem, né? De ordem, digamos assim, estruturada, mas nós temos comunidades com muito mais idade do que isso, né? Que não começaram com essa estrutura que nós temos hoje, mas elas estão aí, estão vivas. Mas nós não temos mais idade, não cabe mais fazer certas coisas. Então, o problema na comunidade que é nosso. Somos todos adultos, está lá, só pode entrar na comunidade com 18 anos. Nós não estamos aqui com crianças, com adolescentes. Né? 18 anos, eu sei que eu estou considerado jovem, né? Até os 30. Eu estou esperando que chegue nem até 60, essa juventude estendida, né? Mas está lá, nós já somos adultos. Não precisamos ter um probleminha em casa, aqui na nossa comunidade, e ligar e ir atrás do Frei Emerson, e atrás do Frei Ozenir. Estou falando porque o Frei Emerson é o provincial, mas ele dá os delegados, né? Frei Wilson, Frei Ozenir. Certo? Agradecemos muito a colaboração deles. Graças a Deus que eles estão aí. Mas não precisa ser logo de imediato. Se nós não conseguirmos resolver aqui, aí nós vamos, aí tem o delegado provincial. E nós ainda temos uma coisa que não apareceu ali, naquela relação, acho que vocês observaram, não tem nada de conselheiro provincial, conselheiro regional. Vocês viram que eu não tenho, né? Por quê? Autoridade direta da comunidade. Essas autoridades, Padre Geral, Superior Provincial e o Conselho da Comunidade. Essas é que são as autoridades. Então, o conselheiro regional, que era o conselheiro provincial, hoje o conselheiro regional, ele não tem nenhuma autoridade com a comunidade. Porque eles existem para auxiliar as comunidades, para ajudar. Por isso é muito bom. São pessoas com mais experiências, né, que já está há mais tempo, que já tem mais vivência, e essas pessoas de muito boa vontade fazem essas visitas periódicas quando são convidados, porque tem gente que não gosta dos conselheiros, tá? Tem comunidade que fecha a porta mesmo, tá bom? E nós não temos mecanismo para obrigar, tá certo? Mas é muito bom, porque essas pessoas estão cheias de boa vontade e querem auxiliar, ajudar, só está para colaborar, tá bom? É só isso, a função do conselheiro regional. Né? Ele cuida e passa, né, todas as informações para o regional, que o regional vai encaminhar para a província, e assim nós mantemos a unidade. O conselheiro ele não é um fiscal, não vai lá para fiscalizar a sua comunidade e saber se está tudo em ordem, não é isso. Agora, se tiver um probleminha, não conseguiu resolver aqui não, conversa um pouco com o conselheiro regional, conversa com ele, mas também não precisa passar direto para a Gardênia não, aqui no caso de vocês. Porque cada comunidade aqui tem um conselheiro, tem o seu conselheiro. Conversa com o seu conselheiro. E escuta o conselho que o conselheiro vai dar, porque é para isso que ele serve, para dar conselho, para dar orientação. Até, se necessário, vai chegar ao Frei Ozenir, ao Frei Wilson. Frei Ozenir é nosso, tá, gente? É nosso lá do norte. Frei Wilson é daqui. Frei Wilson já ficou conosco muito tempo, não foi, Frei Wilson? Então, assim,
Tá entendendo, gente? Façam isso. Eles têm as ocupações deles, como mostrado o ramo deles. Eles têm as suas ocupações, muitas. Não precisa estar cuidando de nós o tempo todo. Tá bom. No começo precisamos muito, né? Precisamos muito. O Freuzinho estava lá conosco desde o começo. Foi Patrícia, depois ele veio isso. Todos os outros casos que nos ajudaram nessa caminhada. Nós já completamos 40 anos. Tá bom, né? Sim, né? Você falou que a autoridade da comunidade é constituída pelo conselho, mas o presidente está inserido no conselho. Isso. Né? Assim mesmo, a autoridade da província também é a presidente inserida no conselho. Não estou entendendo. Não, no nível da província, do provincial. Né? A presidente provincial está inserida no conselho, então a autoridade da província seria também dessa forma? Não, nós temos assim, na questão nós temos a província OCDS, né? Da qual a Rose é presidente de uma associação, o nome que a gente chama província OCDS, o nome é Associação das Comunidades e Grupos da Província São José do Sudeste do Brasil. Tem esse nome todinho, certo? Aí por isso que a gente chama província OCDS, da qual a Rose é a presidente. Qual é a autoridade que ela tem direto nas comunidades? Certo? Nós somos associados dessa associação. É uma associação. Por isso nós fazemos a contribuição. Certo? Nós somos associados. Porém, devido a essa natureza religiosa e de ordem, a Rose tem que ficar atenta. Ela e o conselho dela, que é delegado para os regionais. Para ficar cuidando, gente. Isso tudo é por causa do zelo. Tá certo? Para que ninguém comece a enfeitar, a trazer coisas de fora e botar aqui dentro. Né? Sabe, para que a gente possa caminhar. O caminho já está traçado, está delimitado pelas nossas constituições, mas acontece, né, de alguma comunidade, algum grupo vir com coisas novas, que não são nossas, não nos pertencem, tá bom? Então o conselho, a associação precisa, é uma exigência que onde tem ordem secular, onde tem os frades, tenha a ordem secular, se organize dessa forma, tá certo? Então, como nos ajuda, precisamos da província, está aqui, né, o serviço que a província presta para nós, né, dando todas as orientações, todo o cuidado, e todo é quem mantém o contato com a ordem, com a Casa Geral, tudo, certo, vem para a província. Embora não tem, assim, a Rose resolveu tirar a Gardênia. Gardênia não vai mais ser presidente, então bota outra pessoa. Está muito elegante, Gardênia. Bota outra pessoa, né? Então, menos chamativo. Tá certo, gente? Não pode, não tem essa autoridade, não. Tá certo? Então, a autoridade, gente, é o conselho. É ali, começa ali. É a comunidade. Certo? Olha, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer e já vai fazendo assim na hora, que a minha memória ainda não voltou 100%. Tem algumas coisas em mim que ainda não voltaram 100%. Eu memória uma delas. Pronto, agora nós terminamos a Constituição, tá bom? O que a Constituição trata, ela repete várias vezes, tá bom? Agora nós vamos para a Ratio Institutiones, da ordem secular. Ratio Institutiones quer dizer assim, a razão de ser desse instituto, a razão de ser disso aqui. Então, nós temos a Ratio, esse documento que trata exclusivamente, ou quase exclusivamente, da formação. Certo? Então, vocês viram nas nossas formações, com os nossos irmãos que deram suas palestras nesse congresso, como formação. Não é isso? Então, nós estamos aqui nos formando. Tudo é formação. Aquele recreio de ontem foi uma formação e tanto, né? Então, é formação. Lembrando que a Ratio é um documento que procura apresentar os princípios fundamentais que guiam o processo formativo. No número 2, a Ratio faz referência ao número 46 das Constituições.
lembrando quem é a autoridade imediata da comunidade na CDS. E logo em seguida, reiterando que a responsabilidade primordial dessa autoridade é a formação e amadurecimento cristão e carmelitano dos membros. Como ela repete aquilo que estava lá nas constituições. E por que nossos documentos insistem tanto nisso? Em dizer que a autoridade imediata da comunidade é o conselho, que a autoridade é porque a gente esquece disso, certo? Nós esquecemos, parece que não temos essa noção, parece que não entra direito na nossa cabeça, né? Então, não é o que o nosso presidente, não é o que o nosso conselho falou, mas é o que o Frei falou. Às vezes o Frei, ele dá uma resposta, mas ele não conhece o problema, digamos, de uma dificuldade, uma coisa, ele não conhece, não está integrado totalmente. Certo? Então, precisamos procurar resolver os nossos problemas. Então, por isso, insistir tanto nisso. Certo? Já somos grandinhos, já precisamos fazer isso aí. Pode passar. No número 11 agora. O número 11 vai nos dizer, o número 11 ainda dá raço, certo? É sempre o conselho que tem o direito e a obrigação de discernir o progresso dos candidatos. É sempre o conselho que tem o direito de admitir os candidatos a cada estágio de formação. O próprio conselho deve estar interessado no processo de formação, dando suporte ao responsável da formação em sua tarefa. Porque nós vimos aí, gente, o que é o conselho? É para formar carmelita, para formar cristão, para formar, certo? Então, o conselho tem que estar interessado na formação do membro. Tem que ter esse cuidado, esse direito de orientar, de apresentar, de estimular as pessoas a lerem, a conhecer esses documentos. Não é ler uma vez e deixar, não. É fazer isso aqui. Eu tenho 2 livros desses, porque um é totalmente riscado. Né? Todo marcado, todo riscado. Tem um que é para emprestar, o outro que não tem nada marcado. Mas é assim, a gente precisa ter essa intimidade para saber. Lá no começo nós falamos, a gente tem que saber onde é que nós estamos. O que é que viemos fazer aqui? Somos uma ordem religiosa, né? Uma ordem. Então, o que é isso, ordem? Porque nós estamos inseridos numa instituição, ele é ordenado, ele tem um ordenamento normativo. Por isso que é ordem, por isso temos hierarquia. Então, nós temos que ter consciência, noção, conhecimento de onde estamos entrando, para depois não dar problema. Depois não querer acolher o que o conselho decidiu. Ou então, gente, o contrário, tá? Eu estou falando do membro, mas o conselho também, às vezes, acontece de dizer, eu sou o presidente, quem manda sou eu. Tá bom? Também não é assim. Viu? Ter autoridade não é o autoritarismo. Não é isso. Temos sempre que pensar que somos uma comunidade de amor, pelo menos deveríamos ser. Pode. Não sei se vai mais para frente. Na questão, o formador, ele dentro do conselho tem uma opinião também de autoridade dentro do conselho? Olha, o conselho, você sabe que nas nossas comunidades, em nossos grupos, nós não temos a figura do vice-presidente. Quem é que assume? O encarregado de formação. Então, ele tem um peso muito grande dentro do conselho. E você vê que todo o nosso fundamento, toda a nossa finalidade é formativa. Né? A prioridade é formação. Então, o encarregado da formação, ele está assim, com essa também, certo? Essa atribuição de autoridade dentro da comunidade. Né? Então, na parte formativa, o conselho todinho pode dizer assim, não, fulano tá bom de fazer as promessas, o encarregado da formação pode chegar e dizer,
Não, eu não concordo. É melhor esperar um pouco. Então, ele precisa ser ouvido, principalmente nesses aspectos formativos. Tá bom? Então, é importante a gente pensar nisso também. Pronto, aí, você já falamos sobre isso, né? Oi? Nós, corriqueiramente, dizemos que o Sebastião é o presidente da comunidade. O mais adequado seria nós entendermos que o Sebastião é presidente do conselho. O conselho que é a autoridade na comunidade. Isso. O presidente ele é presidente. Mas nós falamos tradicionalmente. Por quê? Porque muitas vezes não está errado dizer o presidente da comunidade. Não está errado, tá certo? Mas ele é o presidente da comunidade, ele preside o conselho também. Mas a cabeça da comunidade, a comunidade é um corpo. A cabeça é o conselho, não é o presidente. Tá certo? Apesar de ser presidente, o primeiro, assim como os frades, é o prior, o primeiro, né? Nos governos das monjas, é a priora. Mas o voto dele é um peso maior? Não existe isso. Não existe isso. Tá bom? Não tem peso maior. O que o presidente faz, o encarregado da formação, muitas vezes, é apresentar propostas. Eles apresentam propostas. Né? Eu estou observando isso aqui e tal, né? Tem um membro da comunidade que veio me sugerir isso aqui, será que não seria bom? Aí ele apresenta as pautas, tá certo? Mas ele não tem peso, assim, não tem esse valor. Por isso também, gente, eu vou falar agora enquanto eu estou lembrando, tenham cuidado, só façam isso se for estritamente necessário. O acúmulo de cargos. Carregado da formação é também conselheiro. E aí, tem 2 votos na hora de votar? Tem 2 votos. Você está entendendo? Então, pode acumular um conselheiro como um tesoureiro, um conselheiro como um secretário, mas encarregado da formação como conselheiro, gente, só se for realmente muito necessário. E às vezes acontece, né? Mas não façam isso, tá bom? Deixem o conselho, principalmente porque o encarregado da formação, ele é quem tem uma responsabilidade. Todos têm a responsabilidade, mas fica com ele é detentor de preparar a formação, de fazer isso. Então, ele já tem um serviço, o serviço do presidente é um serviço, digamos assim, mais administrativo, mais de zelo, de cuidado, tá certo? Então, o formador é que pega toda essa coisa mesmo da formação. Sim? Então, é preferível que o encarregador da formação não seja do conselho. É do conselho. Ele é do conselho, ele não é conselheiro. Nós só temos 3 conselheiros. Nós só temos 3 conselheiros, tá bom? Os 3 conselheiros precisam existir. Eu entendi, mas, por exemplo, igual a senhora falou, não acumular carga. Isso. Porque tem muita comunidade que é assim, tem um conselheiro, aí o conselho, pronto. Tem 2 conselheiros. Quais são os cargos que são elegíveis, que precisam do voto? Presidente e os 3 conselheiros. Só são esses aqui, tá certo? Certo. Que vota, a comunidade vota. Votar quer dizer, eu estou autorizando você a falar no meu nome. Votei em você, tá certo? Então, isso aqui é o voto. Aí esse conselho aqui vai se reunir e vai escolher o encarregado da formação, o tesoureiro e o secretário. Certo? Aí, se não tem ninguém na comunidade que eles considerem apto ou com capacidade ou com disponibilidade de ser o formador, o encarregado da formação, aí eles vão designar um dos 3 conselheiros para também ser encarregado da formação. Aí o que é que acontece? Acúmulo de cargo, fica um conselho truncado, né? Com 4, certo? Que não pode ter, por isso ele vai ter que ter 2 votos. Porque tem que ser ímpar, né? Porque conselho, onde temos que votar, tem que ser em número ímpar, tá, gente? Nunca
número par, porque não pode dar empate. Certo? Vamos para frente. Pronto, no número 30 agora, ainda da raça. O primeiro entre os irmãos, irmãs, ou presidente é o primeiro, juntamente com o conselho, dirige a comunidade em espírito de fé e com idêntico espírito é ouvido numa atmosfera de diálogo. Tá certo, gente? Diálogo, presta bem atenção, ontem foi falado nisso, nas nossas formações que nós participamos, o diálogo, tá certo? Então, essa autoridade aí, isso aí são cargos de serviço. Ele tem que ser o primeiro. Eu não sei como funciona hoje, Frei Wilson, não sei como funciona hoje, mas, assim, lendo a nossa história, né, que o prior, o primeiro quarto, lá do convento e tudo, era a cela, né, do prior. Assim também como das monjas. A primeira era da priora. Por quê? No caso de alguma invasão, de alguma coisa, quem tem que se apresentar na frente é o prior. Tá certo? Quem vai na frente leva as primeiras pedradas. E sabe disso. Tá certo? E tem que saber isso. E tem que ter essa consciência e assumir com amor. Por isso, tem cargos de serviço que se faz por amor. Ontem foi muito bonito quando Frei acho que foi Frei que falou, né, do Lava Pés, quando o nosso Senhor coloca, né, que vai servir, tá certo? Foi a Vera, né? Então, vocês veem, eu ia pegar o escapulário, não posso pegar da cicatriz. Então, aqui quando nós entramos, né, a gente fica com aquela ansiedade para fazer a admissão. A admissão que é naquela recepção do escapulário. Doido para botar um avental. Tem que ser. Bom, é para trabalhar. Ninguém bota avental para. Só botar o avental para trabalhar. Certo? Então é isso. Tem que saber que o presidente é o primeiro, ele é que defende a comunidade, ele é quem fala em nome da comunidade, tá certo? Na hora da coisa mesmo, quem vai tomar a frente é ele. E na hora de levar as pedradas, quem leva primeiro é ele. Por isso que numa assembleia do Conselho Provincial, Regional, o presidente vem representando a comunidade. Isso. Ele como não vocês podendo vir, delega para alguém vir. Mas nessas decisões e tudo, quem tem que estar hoje na Assembleia, como nós fizemos a Assembleia aqui, né, agora nesse Congresso, os presidentes foram convocados, mas dando também a liberdade da delegação de poder delegar. Pronto, pode passar, Maria. O Estatuto Particular da Província de São José. Eu falei para vocês, né, que nós íamos aí na Constituição, na RACIO, no Estatuto e depois na Carta Pastoral, na Carta ao Carmelo Secular. Então, o Estatuto Particular, no artigo 3º, vemos que a vocação ao CDS supõe compromisso com o estilo de vida do Carmelo Descalço. Compromisso de vida. Como toda vocação, é fruto de uma escolha amorosa e gratuita da parte de Deus e exige resposta e adesão por parte da pessoa. Como nós sabemos disso já, né? A gente fica repetindo que é para ver se aprende. Artigo 23, a comunidade e o grupo são dirigidos. Aqui a gente já fala na expressão grupo, porque já está dentro do Estatuto Particular mais recente. Comunidade e o grupo são dirigidos por um conselho, constituído por presidente, encarregado da formação e 3 conselheiros. Tá bom? Sempre repetindo isso aí. Maia, pode passar. Então vamos correr um pouquinho. Carta ao Carmelo Secular. Gente, nós temos nesse livro aqui, para quem ainda não mexeu nele, não olhou, nós temos umas cartas belíssimas, sabe, de formação riquíssima dos nossos padres gerais. Nosso padre geral, o Frei Miguel aqui, o Frei Savério Canistrá. Então, leiam, é belíssimo, sabe, isso aqui.
uma formação muito boa para nós. E isso, uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que vocês sabem, eu vou dizer. Por que essas cartas são importantes? Porque a ordem secular, ela é sujeita juridicamente aos frades. Sabemos disso, né? Então, tudo que nós fazemos, temos que apresentar ele. Fazemos o nosso estatuto particular e apresentamos para eles, para aprovar, ou não, certo? Então, nós temos essas cartas. E essas cartas, você vê assim, um grande zelo que eles têm por nós. Certo? É estar cuidando de nós. Isso é muito bom. Então, tem uma oportunidade que é uma parte bem longa, viu? Tem várias cartas e é muito importante essas cartas. Então, aqui, ó, em 6 de março, vou ler bem rápido, tá, gente? Em 6 de março de 2019, Frei Savério Canistraro, na época, nosso padre geral, escreveu carta dirigida ao Carmelo Secular. Por ser de grande valia para o tema que estamos tratando no momento, veremos a seguir uma síntese desse material que, a meu ver, deveria ser lido e refletido por todos. A proposta da carta é a de refletir conosco alguns temas que dizem respeito aos conceitos da comunidade da ordem secular. Frei Savério nos lembra que, a partir dos documentos da OCDS, emerge as características e funções do conselho local. Ele inicia dizendo: com este objetivo, gostaria de refletir com vocês sobre alguns temas que dizem respeito aos conselhos das comunidades da ordem secular. Quero assim ajudar-lhes no serviço de guiar as comunidades das quais vocês são as autoridades imediatas, conforme as Constituições no 46. Então, aqui ele fica dando orientação exatamente para o conselho. Por quê? Porque vocês são a autoridade imediata da comunidade. E assim ele vai fazendo abordagem de vários aspectos. Vejamos. Cada membro de uma comunidade tem responsabilidade formativa em cooperação com todo o conselho. É necessário cuidado contínuo com a comunhão fraterna. Gente, nós vimos tudo isso. Foi maravilhoso, muito bem pensado os temas desse congresso, porque eles são assim encadeados. Dando continuidade ao outro, né? Então, nós já vimos isso aqui. A autoridade do conselho é partilhada entre seus 5 membros, com funções diferentes. O seu exercício é uma corresponsabilidade ativa, seja ao intento do próprio conselho, ao interno do próprio conselho, nas escolhas e decisões a serem tomadas, seja no promover a participação ativa e responsável de cada membro da comunidade e no exercício do discernimento da verdade. Então, o conselho também precisa se aconselhar, tá? Precisa se reunir com frequência também, para manter a unidade. Conselho é a cabeça do corpo, conselho é a cabeça da comunidade. E essa cabeça precisa estar saudável. Se ela não está bem, o corpo vai adoecer. Então, tem que ter esse cuidado. Em seu caráter de autoridade partilhada e temporânea, renovada a cada 3 anos, indica que o Conselho recebe uma autoridade de mediação e de delegação da comunidade que o elege. Os membros do Conselho devem conhecer bem os documentos que regem a OCDS e deixar-se guiar por eles. Se todos nós devemos ter conhecimento desses documentos, o Conselho, por excelência, precisa ter, é uma exigência do cargo, precisa ter conhecimento. Como autoridade imediata, o Conselho serve de suporte ao bem da comunidade. Deve distinguir-se por uma grande estima pelo carisma do Carmelo Teresiano e um relacionamento fraterno com os frades e as monjas e outras realidades da família do Carmelo Teresiano. Uma coisa que se vê muito, gente, quem se ergue, as comunidades que nascem, assim, a sombra de Carmelos, de Carmelo das monjas, tendem a ter uma dependência muito grande das monjas, tá certo?
E vocês sabem que nas monjas elas se tratam por nossa madre, né? Assim que as irmãs dizem, né? A nossa madre. Gente, então eu vou dizer aqui para nós. A nossa madre lá do Carmelo não é a nossa madre. Então quem quiser chamar a madre de nossa madre, chama no sentido carinhoso e tal, afetivo, mas ela não é nossa madre. Nós não dependemos juridicamente das monjas e sim dos frades. Tá? Então, devemos ter uma boa convivência, somos irmãos, somos da mesma família, mas não devemos obediência. Ah, não, é porque a madre lá do Carmelo disse que era para fazer assim. A madre não tem que dizer nada. Sabe? Em relação a nós. É lógico que no sentido de amizade e tudo a gente pode, mas não cabe a elas nos dirigir. Tá certo? Quem é secular somos nós. Nós sabemos das nossas realidades, das nossas necessidades. Todo respeito às nossas irmãs monjas, todo carinho que nós devemos a ela, mas a madre de lá não é nossa madre. Nós temos presidente. Certo? Então, é a madre lá do Carmelo, não nossa. Outra qualidade muito importante no exercício do serviço do conselho é a capacidade de viver e promover o diálogo confiante em diferentes níveis. No interior do próprio conselho, que eu já falei, precisa se reunir, entre o conselho e os outros membros da comunidade, favorecer também o diálogo com as outras comunidades. Márcio, eu acho que tu veio fazer um favor para mim, né? Vai ficar um pouquinho de água? Por isso que tu ficou em pé, foi? Certo. Favorecer também o diálogo com outras comunidades e com o Conselho Provincial, regional no caso, e as outras realidades da ordem. Devemos ser amigos uns dos outros. Colher as experiências de uns dos outros também. Aprender com as experiências positivas e negativas dos nossos irmãos também. Enfim, para que exista um exercício responsável da autoridade do Conselho e de todos os membros, requer-se uma formação à comunhão, que ajude a passar do eu egoísta do homem velho ao nós do homem novo. Em primeiro lugar está o bem comum, procurado por todos. Todos devem sentir-se em busca de cumprir a vontade de Deus, seguindo os passos de Jesus, sob a guia do Espírito Santo, ao serviço da missão. Ele termina a carta dizendo isso, e agora, Sebastião, nós estamos já terminando, é a última parte, agora é uma outra carta, essa carta é datada de 18 de agosto de 2023, do Frei Miguel Calho, nosso atual padre-geral. Diz, entre outras coisas, o seguinte: é inerente a uma família religiosa e ao espírito religioso e evangélico não ambicionar cargos e não querer, a todo custo, ocupar posições de poder. Não é uma atitude própria do Carmelo pensar que sou a única pessoa que pode dirigir a comunidade hoje. Além de ter os proprietários, né? Vocês sabem que nossas comunidades tem muitos que são particulares, eles têm propriedade, tem dono. É o dono. Não é, o grupo é meu e ninguém mexe. Isso aqui é meu e ninguém mexe. Tá bom? Não é uma atitude própria do Carmelo pensar que sou a única pessoa que pode dirigir a comunidade. Gente, a gente passa o tempo todo dizendo que o Carmelo é todo de nariz, nunca é mesmo. Né? Então, acolho com alegria quando chega o momento, isso é ele falando, acolho com alegria quando chega o momento, uma mudança de governo. E não alimento partidos e diálogos partidários. Pergunta para a Rosa se ela falou, porque tinha dezembro de 2025. Não é? Então a gente precisa dar o nosso, né, fazer o nosso melhor, mas não podemos ficar com essa estúpida ilusão de que só nós conseguimos, só nós podemos ser o presidente. Tá certo? Isso é pura ilusão, isso não é igreja.
Peço a todos que trabalhem para erradicar o que não une e o que não gera dinâmica de comunhão na comunidade. Estudar em cada comunidade a ferida e a fratura das divisões. Certo? É isso, gente. Oi. Só um comentário sobre o que você falou aí. Pode, levanta essa mão. Pronto, é só o que você falou, né? A gente tem os presidentes, eles estão com vontade de sair. Né? Porque o compromisso é grande, a gente procura o compromisso. Mas cabe a nós, como presidentes, que estamos assim, preparar também depois. Né? Porque para sair precisa ter um preparo, senão a comunidade não consegue decidir se alguém preparado. Sim, eu entendo o que você está dizendo, tá certo? Mas o que é que tem que o conselho, a preocupação maior do conselho é criar consciência de que todos aqui são presidentes, são encarregados da formação, são conselheiros, são tesoureiros, são secretários, são faxineiros, aquele pessoal que vem passar depois, não antes, como ontem precisou de antes, durante e depois, né? Para o nosso lazer, para o nosso recreio, tá certo? Isso é entendido, mas fica mais claro dizer que existe necessidade da preparação. Claro, mas é para todos, que todos tenham essa consciência, se coloquem diante de Deus. Parar, gente, de querer, de ficar repetindo aqueles versos maravilhosos de Santa Marta, transformando até em oração, vossa sopa para adormecer, que mandais fazer de mim, né? Aí, não quero ser presidente. Não, tesoureiro não, nem pensar. Principalmente os tesoureiros das comunidades que são pessoas jurídicas, certo? É um pouquinho mais complicado. Mas, assim, então é se abrir a graça de Deus. Porque, não sei nem se eu estiver errado demais, o Deus vai me corrigir. Mas existe, eu acredito nisso, e você também deve acreditar, a graça da missão, a graça da função. Né? Vem ali, vem junto, gente. Quem põe o avental é para servir, seja qualquer Exato, função. seja onde for, tá bom? E aquele que hoje é presidente, amanhã pode ser vai fazer parte da equipe de limpeza, tá bom? Então é entender isso, gente. E também, gente, democratizem as comunidades de vocês. Não queiram colocar em níveis diferentes pessoas que por uma questão de cultura, uma questão financeira, se colocam num patamar acima na comunidade, tá bom? Certa vez uma pessoa foi se apresentar para entrar na nossa comunidade faz algum tempo e ela me mostrou todo o currículo. Gente, que currículo maravilhoso. Sabe, professor da Universidade Federal, engenheira, já esteve muitas vezes em aula, iniciei, e não sei mais o que, falava não sei quantos idiomas, eu escutando. Na verdade, eu disse, querida, tudo isso aí é daquele portão para fora. Aqui não. Aqui nós temos, né, semi-alfabetizados até doutores e mestres. Então, ali, nós todos estamos numa mesma caminhada, tá certo? Temos aqueles irmãos que têm uma facilidade maior de passar as coisas, de passar os ensinamentos para nós, né? Esses são os talentos, são os carismas, que devem ser descobertos na comunidade, tá bom? Então, tá lá, estudar em cada comunidade a ferida e a fratura das divisões. Onde tem uma fraturazinha, cuida, trata disso aí, tá certo? Trata internamente, aquela coisa, vai tratando ali. A verdadeira experiência de Deus cria comunhão. Essa foto aí é do último Congresso Norte-Nordeste 2023. Encerramos. Querida, você está levantando o braço e está só descansando. Assim, nesse dia de convivência aqui, a gente vai trocando as coisas, vai escutando cada realidade assim, que chega a ser absurda, né? Chega a assustar, assim, as pessoas que não vivem essa realidade. E aí você trazendo a situação, tem duas vertentes. Tem aquela vertente da comunidade que ninguém quer assumir nada, igual você falou, faz a música com erro, mas na hora de voltar na prática, dá para trás. E tem a vertente daquelas pessoas que ficam sempre trocando. Um triênio é presidente, o outro triênio é governador. E nessa brincadeira já tem gente que vai fazer 20 anos que não sai da frente. Então, assim,
está fazendo, o Sebastião já está aqui, certo? Eu compreendo, viu, Sebastião, a sua posição. Olha, é porque esse probleminha que ela está falando aí, gente, é sério. Não é um probleminha assim, porque já que é problema, vamos primeiro fazer ele ficar pequeno, né? Mas realmente ele é. Nesse caso aí, eu digo que se está constatado isso, aquele revezamento sem dar chance, porque eu fico às vezes pensando, por que está acontecendo isso se é votar? Se é voto? Será que é a comunidade que está votando? A comunidade, que às vezes também é muito bom, senão está dando certo, deixa ele aí. Aí fica fazendo de conta que mudou de presidente, porque ele sai, termina os 2 triênios, aí assume o outro, que não vai assumir, e vai ficar só no nome, mas ele continua presidindo o anterior. Isso também acontece. Mas, gente, vocês, a comunidade está vendo, nós vimos aqui o padre o Frei Miguel falando, é a responsabilidade de todos. Aí sim, então quando houver essa coisa direta com o conselho, aí é quando a gente começa a procurar o conselho regional. Aí o conselho regional vai orientar, se vai passar para o delegado, isso. Uma questão delicada também é quando no conselho você tem casais ou parentes. Isso é complicado. Que pode também levar para presidente formador de nós. pessoas do conselho serem parentes ou esposos, casais, também isso pode gerar. Mas tudo isso, gente, é uma questão de honestidade, de maturidade, tá bom? De honestidade, porque quando ela falou parente, eu pensei que ela ia falar de mim, que na nossa comunidade são 4 irmãs. 4 irmãs, e uma filha, e 2 sobrinhas. A família toda tinha, tá certo? E nós nunca tivemos, graças a Deus, nenhum problema, tá bom? Então, é assim, uma questão de maturidade, consciência, de responsabilidade, tá bom? Saber que tem cargos que não pode, de jeito nenhum, presidente e tesoureiro não podem ter nenhuma parentesco, isso fala nos nossos documentos, e aí a gente sabe. Tá bom, gente? Não era isso, agradeço, e também, só mais um. É um assunto bom, não é não? Do ponto de vista prático, eu queria saber se vocês têm uma recomendação, de repente, para assim, a questão da lavratura de atas dentro do conselho, daquelas situações mais delicadas. Obrigada. Era um dos assuntos que eu ia falar nisso, tá certo? Ele está chamando a atenção, gente. Questão, gente, atas, por favor, façam as atas. Enquanto nós ainda estamos nessa época de transição, de passar do papel para essa tecnologia total de nuvem, que não sei mais o quê, vamos colocar as nossas atas em papel, fica mais fácil, porque às vezes tem comunidade que está tudo na nuvem do computador, não sei de quem. Ninguém tem acesso. Então não pode. E tem mais. É só o conselho isso aqui, não tem nada de obrigação. É o conselho prático. Tenham 2 livros de atas, tá certo? Tenham um livro de ata do conselho, exclusivamente ata do conselho. E uma ata para todos os demais assuntos, inclusive de eleição. Mas que tenha um livro exclusivo para as comunidades, para as reuniões do conselho. Por que isso? Porque as reuniões do conselho, o conselho é cabeça, gente. É lá no conselho onde nós vamos tratar de assuntos, às vezes, muito delicados. E o livro de ata, ele pode ser visto por qualquer membro da comunidade. Não é bom levar para casa, mas ele pode ser visto. Mas o livro do conselho precisa ter alguns cuidados, tá certo? Porque ali a cabeça e as decisões, e muitas vezes a gente tem que fazer uma avaliação de um membro e aquilo pode ser, se for pego por qualquer pessoa, pode ser visto de uma forma assim, errada, tá bom? Gente, outra coisa, não atrasem as promessas, por favor. Aquilo que o Frei Alzino falou ontem, tá certo? Então, toda aquela sanácio, a sanácio em Habit, certo? É a sanação da raiz, é sanar um probleminha, aquilo que ele falou ontem, estou falando aqui só porque me pediram ontem para falar isso de novo,
Então, isso acontece entre as promessas temporárias e as promessas definitivas, tem nada a ver com a admissão. Então, isso aqui vai ter que ser resolvido até o dia 30 de novembro. Nós recebemos ontem a confirmação do Frei Ramiro, que até o dia 30 de novembro. Então, vocês façam isso, as comunidades, os presidentes, façam essa lista, mandem para os seus delegados, né? Para os seus delegados, para os seus, o conselheiro regional, tá certo? A situação irregular de vocês. Por que isso é importante, gente? Porque essa questão